mais uma vez a paz do Senhor, meus amados irmãos, por mais esta aula de escatologia, do qual nós vamos estar falando aqui sobre agora 1 Tessalonicenses capítulo 4. Conforme prometido que eu falei para vocês, nós vamos ter aqui uma palavra nas linhas escatológicas, né? Nós estudamos o amilenismo e o pré-milenismo e vamos intercalando entre uma e outra com as expressões bíblicas para não ficar apenas nas linhas. Porque eu sei que muitas pessoas querem saber algumas coisas, principalmente daquele que tange a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, né? Nossa visão é uma visão, nossa visão que é a dispensacionalista, como as outras visões também. Então vamos lá. Hoje nós vamos aqui estudar um pouco 1 Tessalonicenses capítulo 4, que diz assim: Finalmente, irmãos, pedindo a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós de maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, e não nos desejos imorais como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque contra essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Pois Deus não chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeitar estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Primeiramente, Paulo aqui ele instrui sobre a santificação e sobre a abster de todas as práticas pecaminosas. Por que ele começa assim, sendo que nós estamos falando de escatologia? Porque só pode ter esperança naquilo que Cristo prometeu, aquele que vai viver em santificação, aquele que vai viver ali dentro para agradar a Deus. Porque ele vai falar exatamente dos que não têm esperança. Quando você vai ver alguém que muitas vezes se desvia do Evangelho, ou alguém que não conhece o Evangelho, ele não tem esperança na volta de Cristo, ele não tem esperança na glorificação e na eternidade. Ou seja, os prazeres dele são todos meramente carnais e passageiros e temporais. Então, Paulo aqui eles exorta exatamente os pessoal aqui, os habitantes de Tessalônica, e principalmente aqueles agora da igreja dos Tessalonicenses, a agora cultivar uma vida santa, porque a vida santa é aquela que agrada a Deus e, consequentemente, é o que dá esperança nas promessas de Deus. Quando nós estamos vivendo para a glória de Deus e para as promessas de Deus, é aonde nós vamos viver em santificação, esperando por vir, que ainda não veio, vai ser por vir ainda. Então nós estamos esperando aquilo que é por vir, e essa esperança é que nos faz agora, através do poder do Espírito Santo, andar em santificação e honra para a glória de Deus. Nessa continuação, aqui ele continua no verso 9 até o verso 12, ele fala: Quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhe escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E na verdade vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês que progridam cada vez mais e se empenhem em viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam de dignidade à vista dos de fora e não venham precisar de nada. Aqui Paulo exorta novamente sobre o viver, cada um trabalhar com as suas próprias mãos. Porque Paulo, agora ele já começou a entrar num lado escatológico. Por que ele entra nessa questão? Porque algumas pessoas, principalmente dessa região de Hierápolis, de Tessalônica, eles estavam deixando de trabalhar, esperando uma volta imediata de Jesus, como se eles já estivessem sabendo que Jesus viria para aqueles dias.
e não queria trabalhar, mas queria ficar dependendo dos outros, comer nas custas dos outros. Na casa dos outros, Paulo está exortando, não, vocês devem trabalhar, devem progredir. Nós, perdão, desculpa, porque nós não sabemos a dia nem a hora. Paulo, ele tinha esperança de ver a volta de Jesus nos dias dele. Isso ele fala muito claro sobre amar a vinda do Senhor, a expectativa da vinda do Senhor, como nós temos agora na nossa geração. Porém, nós não podemos definir o que será nessa geração, ou será na geração vindoura. Paulo estava exortando eles, então, trabalhem, continuem trabalhando, mas sempre com essa expectativa, porque se ele não vier agora, nós vamos estar fazendo, vamos estar na nossa sustentabilidade, vamos deixar herança para, né, os nossos filhos, netos ali em seguida, tudo que nós devemos fazer, porém a nossa primordial é o reino de Deus e a sua justiça. É onde nós juntamos os verdadeiros tesouros, mas isso não nos impede de trabalhar, de fazer com as nossas mãos, não nos impede de progredir, isso não é impedimento, mas sendo que a nossa prioridade é o reino de Deus. E a nossa esperança é a vinda do Senhor Jesus a qualquer momento. É isso que Paulo está exortando. Não precisa nós deixarmos de trabalhar. Por quê? Porque o dia e a hora ninguém sabe. Nenhum acontecimento, igual a igreja estava sendo perseguida nos dias de Paulo, e essa perseguição, que foi uma perseguição sangrenta e brutal pelo Império Romano, isso não queria dizer que Jesus estava voltando naquele momento. Assim como os acontecimentos ultimamente, como o coronavírus, né, e guerras e tantas outras coisas que nós passamos nesses últimos 15 anos, nada disso nós podemos definir que a volta de Jesus já está. Nós sabemos que isso faz parte das promessas de nós ficarmos atentos da volta de Jesus, mas quando nós não sabemos, o que nós entendemos é que cumpre tudo o que ele falou. E se cumpre tudo o que ele falou, inclusive a pandemia, as pestes, as guerras, a volta dele também se cumprirá. E é isso que Paulo está exortando para nós ficarmos atentos, trabalhar, continuar. Porém, a nossa prioridade, a nossa primazia é o reino de Deus. Continuando aqui nos versículos 13 ao 17, aonde o apóstolo agora vai falar sobre o que nós sempre gostamos de falar, né? Sobre a vinda, a ressurreição dos mortos. Ele fala, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, o que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com estas palavras. Então, nós fazemos a leitura, então nós vamos começar agora a discorrer este. Ele fala, irmãos, não queremos, no verso 13, que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes com os demais que não têm esperança. Porque Paulo ele vai falar sobre essa falta de esperança para os tessalonicenses. Essa região era uma região grega, e eles eram muito influenciados pela a questão helênica, pela questão grega. E para os gregos, a matéria era má, o espírito era bom, e a morte, na verdade, era a libertação do espírito, porque a matéria era má, e o espírito, então, ele ia para um lugar chamado limbo. E os crentes que se converteram, eles veio com essa doutrina e com essa questão, que a matéria é má, né, o espírito é bom, então falar de ressurreição para um grego é um retrocesso. Falar que alguém é de ressurreição para uma pessoa com a mente helênica era um retrocesso, na verdade, que para eles o corpo é mau e o espírito era bom. Então, e quando a pessoa chegava à morte, então ali eles estavam chorando, porque sentiam muita falta dos irmãos, aqueles que partiram, aqueles que estavam morrendo por doenças, por outra coisa, por velhice ou mesmo por causa da perseguição da igreja. Mas eles não tinham essa esperança porque estavam influenciados
por essa questão helênica. E Paulo, aqui ele exorta para nós termos esperança. Irmãos, não quero que vocês ignorem a verdade a respeito. Ele fala a verdade a respeito dos que dormem, ou seja, os que morreram, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Para o povo helênico, eles não tinham essa esperança na ressurreição, que para eles a ressurreição, como eu falei, era um retrocesso. E nós fomos transformados em tudo. Nosso corpo passa a ser o templo do Espírito Santo. Apesar da nossa natureza pecaminosa, o Espírito Santo, uma vez que nós somos lavados pelo sangue de Jesus, o nosso pecado ali foi anulado, foi pago, foi remido. Então nós temos total acesso agora a Deus através de Cristo Jesus e o Espírito Santo habita em nós. A Bíblia diz que é o mesmo Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Habita, nosso corpo agora é o templo do Espírito Santo. E Paulo, continuando no verso 14, ele fala: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia deles que dormem. Agora ele estava aguçando para que eles não ficassem tristes com a morte dos irmãos, entristecidos de uma maneira como se tivesse acabado, ali estivesse extinguido. Paulo fala, porque ele fala primeiro da ressurreição de Jesus, porque as evidências da ressurreição de Jesus eram muito fortes, eram incontestáveis naquela época e até hoje. Então, falar da ressurreição de Jesus era algo incontestável. Todos sabiam que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Mas falar nessa ressurreição agora, que Jesus tinha prometido para os mortos, ainda eles estavam com dúvida. E no versículo 14, ele fala, pois se cremos que Jesus morreu, como era algo incontestável, era algo muito falado, era algo muito, era uma expectativa que eles sabiam, era algo que eles tinham, era algo que era comentado, era algo que não trazia dúvida, era a ressurreição de Jesus. Então ele vai falar, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus. Agora ele põe, mediante Jesus, trará a companhia os que dormem. Aqueles que morreram, Paulo fala, Deus vai trazer a companhia dele. Na volta dele, como é a esperança de todos nós, não é só nós os vivos que vamos ter o privilégio. Os que dormem, ele trará na companhia dele. Ou seja, eles vão, por isso que fala que eles vão ressuscitar primeiro, porque os primeiros a encontrar com Jesus, aqueles que foram fiéis, que andaram com Deus e que morreram no Evangelho, que morreram, que partiram para a eternidade ali sendo fiel a Deus, então eles vão ter o privilégio de ser ali os primeiros a encontrar com Jesus e logo depois que virá a transformação dos vivos. Então Paulo está trazendo para eles essa esperança. E no verso 15 fala, e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte, nós os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos que dorme. Aí ele fala, olha bem o que Paulo está falando, vai escrever, pela palavra do Senhor. Paulo fala, olha, o que eu estou dizendo é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. É isso que Paulo está querendo dizer, o que eu estou falando para vocês é palavra de Deus, é palavra do Senhor. Né, que nós não vamos preceder os que dormem. Nós, e Paulo fala, nós os que ficarmos vivos. O que Paulo quis dizer com isso? Paulo tinha plena esperança também, que ele estava aguardando a vinda de Jesus. Ele estava aguardando nos seus dias a vinda de Jesus, não por acontecimento A ou B, mas porque essa deve ser a expectativa do cristão. E essa foi a expectativa dos 2000 anos de igreja, e essa será até que ele vai vir e realmente vai ter uma geração, talvez seja a nossa, ou a futura, ou a outra, a geração vai ver Jesus voltando e se nós já estivermos mortos, vamos ressuscitar e encontrar com o Senhor e logo os vivos serão transformados. Se for nós os vivos, seremos transformados e encontraremos com o Senhor. E Paulo fala, estou falando para vocês, palavra de Deus, não era a palavra dele, isso que ele está querendo falar. E pela palavra do Senhor ainda declaramos o seguinte, nós os vivos, o que ficarmos, nós os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos o que dorme. Nós não vamos ficar para trás. Eles vão encontrar primeiro, serão ressurretos primeiro, mas nós vamos ali, nós não precederemos, nós vamos encontrar, nós vamos estar todos juntos. Vai ter uma única caravana de chegada na glória. Isso Paulo está falando para ele, para essa esperança. No versículo 16, aqui, continuando, ele fala, porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem,
ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Paulo já começa, porque o Senhor mesmo dá a palavra de ordem. É Deus que vai dar a palavra de ordem. No momento exato, quando chegar o momento, o Senhor, que está falando, Kyrios, aqui que é Jesus, que é Deus, vai dar a palavra de ordem. Vai ser um momento esplêndido para a igreja. Vai ser audível e visível para a igreja. Nós estamos falando na visão dispensacionalista. Mas para a igreja vai ser um momento audível, porque olha bem como que ele vai falar da audição. Porque o Senhor mesmo dá a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Esse arcanjo aqui provavelmente está falando do arcanjo Miguel, que é ouvida aqui e ressoada a trombeta de Deus. Deus que vai ressoar essa trombeta, né? Vai ser um momento audível, vai ser um som glorioso. Então, e esse som é que vai fazer então os mortos ressuscitarem. Tanto é que ele já continua falando, porque o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Agora, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele vai vir agora para buscar a sua igreja, ele descerá dos céus, descerá da sua glória, novamente agora com um propósito, buscar aquilo que ele prometeu um dia, aonde eu estiver estará vós também. E aqui ele aguça novamente, os mortos ressuscitarão primeiro, porque ele estava sempre batendo nessa tecla, porque ele estava querendo tirar essa mente helênica, nessa mente ali que era muito helênica, era muito da filosofia grega, que era muito impregnada, aquela região de Tessalônica era a região grega. Então, a cultura helênica era uma cultura muito impregnada nas pessoas ali. Então, Paulo estava enfatizando muito isso, sobre a ressurreição dos mortos, para eles terem aquela esperança que os mortos em Cristo vão ressuscitar como Jesus ressuscitou, para encontrar, eles vão ouvir a ressoar, vão ouvir a voz do arcanjo, vão ouvir a trombeta de Deus, vão ser ressurretos e vão encontrar do Senhor que vai descer dos céus. Vai ser um encontro glorioso, maravilhoso, vai ser a esperança da igreja, vai ser o dia do casamento da igreja com Cristo, que é as bodas do Cordeiro, o casamento simbólico de Cristo com a igreja. É a noiva, é a expectativa da noiva, é a esperança da igreja, é a volta de Jesus. A maior esperança da igreja, a maior alegria da igreja vai ser nesse dia. Tanto é que os mortos, aqueles que morreram em Cristo, desde do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a história da igreja, vão ressuscitar primeiro. Os vivos serão transformados e essa multidão vai encontrar com o Senhor Jesus nos ares. É o que Paulo está falando aqui. No versículo 17 ele fala, depois nós os vivos. Agora ele vai, mais uma vez, depois nós. Olha bem que Paulo está falando da esperança do qual ele tinha. A esperança que ele tinha da vinda de Jesus. Ele fala no verso, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Essa palavra arrebatado significa raptados, tirado com velocidade, juntamente com eles. Ou porque os mortos vai ressuscitar primeiro, vai ter aquele encontro primeiro, e logo em seguida vem, logo em seguida, né, nós vamos ver, desculpa que teve um pequeno acidente com o meu celular aqui, ele caiu, logo em seguida vem o Senhor para arrebatar a sua igreja, arrebatar os vivos e seremos arrebatados. Perdão, teve um pequeno ali acidente aqui com o celular, começou a cair, mas já está tudo correto, certo. Então, é isso que Paulo está falando, que agora nós seremos arrebatados, tirados com velocidade. Vai ser essa velocidade que nós não sabemos como que ela é contada, depois nós os vivos seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, tanto é que nos ares, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí estaremos para sempre, para a eternidade com o Senhor. Nada vai nos arrebatar. Agora não vai ter mais processo pecaminoso, pois nós estamos no corpo glorioso, tanto os que morreram, que foi ressurreto, tanto os vivos, agora todos vão estar agora
prontos, vai encontrar com o Senhor. O pecado foi banido, a presença do pecado foi banido, os corpos agora são gloriosos e nós fomos arrebatados juntamente com eles. Vamos encontrar e nós vamos adentrar no céu essa grande multidão juntamente com o nosso Senhor, esse cortejo maravilhoso, né, que ele está falando. Nós vamos entrar e estaremos para sempre, para a eternidade. Esse para sempre com o Senhor é a nossa esperança, é a pregação da igreja, é a esperança da igreja em todos esses anos, em todas essas épocas. Então, é o que nós estamos aí, é a nossa expectativa. Continuando, e no último versículo, ele fala: portanto, console uns aos outros com estas palavras. Esta foi a última palavra, console uns aos outros. Console aqueles que estão ainda sem esperança, ainda com essa mente helênica. Console ele com essas palavras, palavra de Deus. Olha que Paulo fala: vos trago palavra do Senhor. Consolem, Paulo fala, uns aos outros com estas palavras. Leva o consolo maior, é que Jesus virá, que Jesus ele vai arrebatar a sua igreja e que nós seremos transformados, que nós vamos viver eternamente com o Senhor, que ele vai vir nos buscar. Console uns aos outros, por mais que a igreja estava passando perseguição, por mais que os problemas, os infortúnios da vida sejam de uma maneira ou de outra, a nossa maior esperança é a volta do Senhor Jesus. Console uns aos outros. Vai chegar um dia que todo sofrimento, vai chegar um dia que todas as decepções, vai chegar um dia que tudo aquilo que te causou dor, que te causou sofrimento, todas as decepções serão tiradas, as lágrimas serão enxugadas dos seus olhos e você vai ter a vida eterna juntamente com Jesus, aquele que nunca te traiu, aquele que nunca te abandonou. É isso que Paulo está falando, aquele que sempre, aquele que manteve a esperança, aquele que mandou o seu Espírito Santo para ser o nosso consolador, o nosso ajudador, o nosso paracleto, né? Aquele que também é o nosso, que se tornou o nosso paracleto, nosso advogado, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós um dia vamos encontrar nos ares com Jesus e nós vamos viver para sempre. Paulo fala: console uns aos outros com estas palavras. Essa que nós devemos, então, é esse evangelho, é essa vinda do Senhor que nós devemos pregar. Então, meus amados e queridos irmãos, está aí mais um vídeo, assim como prometido. Nós vamos estar intercalando, falando das passagens escatológicas e depois das linhas escatológicas. O nosso próximo encontro nós vamos estar falando da nossa linha, o dispensacionalismo. Ok? Nós vamos falar sobre o dispensacionalismo, entender um pouco da nossa linha escatológica, como que nós acreditamos, né? Nós falamos do amilenismo, do pré-milenismo, agora nós vamos falar do dispensacionalismo e quais as igrejas que creem nisso, né? Que creem nessa esperança e quais são as vertentes do dispensacionalismo. Então eu espero você na nossa próxima aula, que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar ricamente, você fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz do Senhor para você, que nós podamos aguçar a nossa esperança nas promessas do Senhor Jesus.